Deus é uma coisa aprendida, é uma coisa que se aprende em casa, é uma coisa que se aprende na escola e que você carrega culturalmente para o Uhum. resto da tua vida e geograficamente. Por que que as pessoas acreditam numa coisa que não faz tanto sentido assim, sabe? Essa questão de fé, ela muitas vezes não é racional, a galera não conhece as histórias. E assim, o que eu posso, assim, digamos assim, contribuir da biologia é que é importante para a gente ter identidade de grupo, né? A gente evoluiu em pequenos grupos. Então, assim, por exemplo, uma igreja, uma determinada religião é um grupo com o qual você se associa, com o qual que você se identifica, apesar de ter contradições, apesar de você, inclusive, aceitar algumas contradições, você acaba se identificando com aquele grupo porque isso é mais forte, digamos assim, muitas vezes até do seu racional, mais forte no sentido em que existe até uma ideia, né, que foi publicada em 2004, de o que chamaram de gene de Deus, que eu acho uma coisa horrível, acho horrível essa palavra, não existe, mas existe, né, uma tendência genética, e a gente sabe isso por estudos de gêmeos, de muitas pessoas buscarem algo maior do que o seu próprio ser, que Aí é esse o que a gene é gente. chamado de VMAT2, né? É, esse é o gene, perfeito, Perfeito. exato. Né? Que é ligado ao que a gente chama de espiritualidade, que eu acho uma palavra horrível, porque ela tem a ver com uma raiz de espírito, só que ela não necessariamente ela é usada hoje em dia para algo sobrenatural. Muita gente usa essa palavra espiritualidade como algo maior de uma conexão, por exemplo, com a própria natureza, né? Por isso que eu acho que essa palavra é ruim, né? Eu sei que eu sou conectado com o biólogo, com a natureza. Eu sei que, por exemplo, o carbono do meu corpo está vindo do CO2 que está aqui no ar, que é fixado nas plantas. Então, eu tenho plena consciência de toda essa conexão que eu tenho com a natureza, da conexão que a gente está tendo aqui com os ouvintes teus em casa também, né? Desse grupo, né, que está interessado nesse assunto, que é uma coisa, né, que tem inclusive uma base genética. Agora, eu não uso a palavra espiritualidade para isso. Eu acho que a palavra espiritualidade ela foi, digamos assim, emprestada do sobrenatural para algo natural. Mas, enfim, ela é utilizada ainda nesse sentido. Né, o que eu quero dizer é o seguinte: existe inclusive, né, uma evidência por uma predisposição genética de nós humanos pensarmos um pouco além de nós. Isso nos permite trabalhar bem em grupo, nos dá um senso de otimismo. Então, uma vez que você se identifica com um grupo, e a gente vê isso na política direto, né? Tem uma galera, seja de extrema direita, de extrema esquerda, você vai ver, a pessoa vai falar, eu sou, sei lá, vou usar até uma palavra, eu sou bolsonarista, o outro fala que é de extrema esquerda. Mas você vai analisar a pessoa, você vê uma série de contradições. Você vê que uma série de pessoas que se diz extrema direita, por exemplo, está mamando nas tetas do governo, está recebendo auxílio emergencial, que é o caso de uma pessoa lá em Santa Catarina Uhum. que falou disso. A extrema esquerda tem as mesmas contradições. Então, a gente se identifica com grupos e isso vem da nossa evolução. Só que nesses grupos existem contradições, inclusive nos grupos religiosos. Sim. Né? Então, muita gente que é cristã não sabe da história de Jó, por exemplo. Eu, por exemplo, não sabia, eu não sou cristão, mas eu não sabia. Então, tenho certeza que um monte de gente na igreja nunca ouviu falar dessa história. Outros que ouviram falar dessa história sabem que dá contradição, mas eles Ou continuam no não grupo sabem porque. também, né? Ou não se ponderam, Não, sei mas, lá. mas é Uhum. porque eles se sentem bem naquele grupo, entendeu? Eles se sentem bem no meio das pessoas, né? Isso aí libera neurotransmissores, libera hormônios, que eles sentem parte daquilo. Então, assim, é a minha visão, sabe? Minha visão, Sim. assim, a galera às vezes até fala, olha, cara, eu sei dessa contradição. Ah, mas, cara, esse grupo é tão legal que eu ainda quero ficar, que eu ainda quero ficar nele. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Só Sim. que assim, ó, uma vez que você mostra contradição após contradição, após contradição, contradição, que é o que você está fazendo, Uhum. cara, aí a casa começa a cair, né? Chega um momento também que, assim, eu aceitar uma ou outra contradição do meu grupo, beleza. Mas no momento, assim, você vira a chave e fala, cara, eu acho que isso aqui não é o meu grupo, Sim, sabe? Por sim. isso que eu acho que muita gente, na hora que começa a estudar um pouquinho mais, acaba deixando a religião de lado. Porque vê tanta contradição, vê tanta hipocrisia, e todo mundo é pouco hipócrita, tá? Mas quando chega um nível que você não aguenta mais, entendeu? E aí você procura outro grupo, sacou? E eu acho que essa é uma das razões. Por isso que muitas vezes argumentos racionais, tanto na política quanto na religião, não chegam a convencer uma boa parte dessa galera, sacou? Mas tem que falar. Também não é Interessante. para ficar quieto, tem que mostrar a contradição. Por isso que eu acho legal o que o Edson faz, sacou? Mostrar que tem essa contradição. Cara, o que você está fazendo nesse grupo aí? O que você está fazendo nesse grupo que tem essa contradição brutal? Uhum. Beleza? E assim, no caso do Edson, por exemplo, muitas pessoas, ainda mais porque majoritariamente falando a população brasileira é cristã, né? Sim. Vê ele provavelmente com maus olhos, né? É. Só que, na verdade,
o cara tá aberto ao diálogo, eu imagino, Sim, né? Então, se uma claro. pessoa chegar pra você e falar, não, entendi o seu ponto de vista sobre Jó, a sua interpretação sobre isso, só que, ó, vou te explicar dessa forma que vou te provar que você tá Uhum. errado. Provavelmente você escutaria essa pessoa, e se ela te apresentasse uma lógica ali, ou sei lá, dados empíricos disso, você acreditaria, certo? E eu sei que ela não vai conseguir. Por quê? Mas você está aberto a escutar estou a aberto pessoa. a escutar, até porque eu acho, eu gosto dessa parte do debate, né? Então, assim, eu sei que a pessoa que tentar defender isso, que eu apresentei pra vocês, não dá pra defender isso. É ridículo. Nós, então, somos seres humanos melhores do que Deus? Só isso daí já lasca. Então, se alguém tentar defender essa história, ela vai começar a contradizer uma série de outros atributos que ela mesma dá a Deus e outras passagens da Bíblia. Uhum. Então, isso é legal quando a pessoa quer contra-argumentar, porque ela vai se auto-refutar. Ela não vai perceber que ela vai estar em contradição. Daqui você está falando que a pessoa sabe da contradição, mas continua. Tem E gente é que fato, vai. não é? É fato. Você concorda comigo? Continua. E perfeito. continua mesmo. E é igual alguns grupos religiosos que previram não só a volta de Jesus ou o fim do mundo. E não aconteceu. E aí o que acontece depois? Aí a pessoa pega, ela tenta racionalizar e justificar e ficar ainda mais forte, fervorosa dentro daquela ideia. Fala, não, é porque foi uma misericórdia que o Deus específico teve e mais uma chance para que a gente fique firme, faça o melhor e alcance mais pessoas, então a gente vai continuar assim. Então isso aí foi um ato de compaixão do Senhor, entendeu? Por isso não aconteceu. Mas conseguiu mobilizar um monte de gente acreditando que aquele era o fim do mundo e por causa disso o pessoal abandonou uma série de coisas, brigou com família e aí não acabou o mundo. Isso porque tá no grupo. Tá no grupo. Porque tá no grupo. É Foi uma ele faz dissonância sentido pra ela. cognitiva. Uma recompensa muito forte, né? Perfeito. A dissonância cognitiva que tem faz a pessoa procurar. Não, pregou uma coisa, tá vivendo outra. Tô falando uma coisa, só que as evidências mostram o contrário. Não, cara, tem que ter alguma explicação. E a explicação não vai muitas vezes pelo lado racional até chegar ao ponto que o Alberto falou: eu vou pegar, eu vou sair e vou pegar uma outra vertente. E até porque, se me Acontece, permite, pode se a gente ficar sozinho como ser humano, cara, é a pior coisa. Assim, antigamente, né, por que é importante grupo? Uhum. Porque hoje a gente até consegue, porque além do grupo a gente tem o Estado, tem uma série de instituições que nos protegem, ou deveriam proteger, pelo menos no passado não era, cara. Você Exato. saía do grupo, você É tava verdade. morto, Lascado. entendeu? É verdade, é verdade. Assim, você tinha que continuar. O grupo tá cheio de contradição, tem gente ruim, tem uma coisa, beleza, mas ainda assim é melhor ficar nesse grupo, do que fora. porque se eu estiver fora dele, cara, aí eu tô ferrado. Sacou? E isso a gente carrega ainda. Essa herança genética, ela ainda está em nós, porque a gente mudou culturalmente, né, de pequenos grupos para grandes sociedades, para poder viver individualmente muito rapidamente. Sacou? Mas a gente ainda tem essa vontade de estar em grupo. Nossa, cara, eu gostei certo? muito do que você falou. Porque, assim, antigamente, nas tribos e tal, a natureza é brutal, velho. Sim, Então você precisa de recorrer a ferramentas que hoje a gente. Bom, ainda recorre, mas a gente tem o Estado hoje, né? Uhum. Pra proteger a gente, de O que certa forma. deveria, né? Deveria. Mas assim, imagina aí, 15 mil anos atrás, quando a gente era nômade e tal. Você tinha que se apegar ao grupo e, cara, se você fosse excluído, os caras te matavam e até te comia, né? Ou se não te matava, a natureza te matava. Porque, assim, o que tornou a gente a espécie dominante no planeta não é a força física individual nossa. A gente é muito mais fraco que um leão, que um tigre, que um puma mata a gente, entendeu? Um chimpanzé, que é menor que a gente, mata a gente O facilmente. chimpanzé é um bicho muito forte. Muito velho. forte, exato. Beleza? Então, o que torna a gente uma espécie tão foda, poderosa, é trabalhar em grupo. Por isso que é tão importante a gente estar associado a grupos. Hoje é menos importante. Realmente, hoje, como a gente tem uma série de instituições, que não deixa de ser um grupo também, né? Isso é menos importante. Mas no passado era fundamental. Então, por exemplo, eventuais genes, uma genética que te torna parte de um grupo, de algo maior, faz sentido para mim. Embora tenha todo um Gene debate. de Deus. Não, mas por isso que eu não gosto do nome gene de Deus, porque não é Deus. Tá? É algo maior. E aí eu também não gosto de chamar esse algo maior de espiritualidade. É algo maior que além de você. Entraria na questão do Harari lá também, de mito compartilhado ou não. Não, aí Seria uma crença maior ou não? Não, isso que eu tô falando agora é genético mesmo. Genético. Parece que tem uma predisposição, o que esse estudo com genes e desse gene VM, alguma coisa aí, o que isso indica é que existe um locus, um gene, existe uma herança genética mesmo, que nos predispõe a buscar algo maior que nós mesmos, que permite, provavelmente, a gente viver melhor em grupo, que nos dá um senso de otimismo, por exemplo, em relação a saber que a gente vai ter uma morte em algum momento, tá? Então, tudo isso parece ter sido benéfico individualmente e para a nossa espécie. Agora, quando você põe
a palavra Deus, como o Edson falou muito bem, ou qualquer Deus, seja o Deus cristão, seja o Deus dali, daqui, isso não tem um gene para isso. Mas entendeu? você pode dar um exemplo de algo maior que não seria Deus? Algo maior é você estar conectado com a natureza. É você entender que você está bem no mundo natural, que você faz parte de um grupo, por exemplo. Beleza? Que você não é só aquele ser seu lá, egoísta, que você precisa estar junto com uma galera. Agora sim, você... Como se fosse um sentido da vida ali, mais ou menos assim, um propósito. Isso, um propósito um pouco maior, parece que um senso de propósito maior. De novo, tem um debate, mas parece que tem uma herança, tem uma herança genética em relação a isso. Agora, você chamar isso, essa visão maior, essa coisa um pouco mais transcendental, vamos botar dessa maneira, de Deus, isso aí é cultural. É bom para vender livro. Isso é cultura. Então, que nem o Edson falou, né? Assim, todo bebê que nasce, né? Vou usar a frase que o Edson falou agora há pouco, quando a gente estava batendo papo antes aqui. Todo bebê que nasce, cara, ele é ateu, beleza? Ele pode ter uma. Né? Ele pode é ter agnóstico. Ele não é ateu. Vamos voltar nessa daqui a pouco, mas seja agnóstico / ateu, ele é uma pessoa que não tem religião, não tem Deus, beleza? Vamos botar dessa maneira. O bebê, quando nasce, ele é uma pessoa que não tem Deus. Agora, se o bebê nasceu no Brasil, o Deus dele provavelmente vai ser o Deus cristão, porque ele vai aprender com o pai e mãe. Se ele nasceu na Arábia Saudita, vai ser o Deus muçulmano e assim por diante. Isso é uma prova cabal, né? Que isso é uma herança cultural, não genética, que depende geograficamente de onde você nasceu e que é influenciada pela cultura. O que eu quero dizer com isso? É que o que essa evidência do tal do gene de Deus, nome horrível, tá? Que botaram na capa do livro, provavelmente para vender bastante esse livro aí, né? Tá dizendo é que existe uma predisposição genética para pensar maior do que você mesmo. Agora, a questão de Deus mesmo, da religião, ela é absolutamente cultural. Não existe um gene de Deus. Vamos falar taxativamente aqui. Não existe um gene de Deus. Deus é uma coisa aprendida, é uma coisa que se aprende em casa, é uma coisa que se aprende na escola e que você carrega culturalmente para o resto da tua vida e geograficamente. Então, por exemplo, aquele teu bebê, ele não, nem sabe o que é Deus. Se aquele bebê chegar até a fase adulta sem nunca ter ouvido a palavra Deus, sem nunca ter ouvido a palavra religião, ou coisa dessa, ele não vai nem saber o que é isso, entendeu? Beleza? Não é genético, ele sabe disso porque alguém falou para ele. E na evolução da humanidade, na evolução cultural da humanidade, isso é relativamente bem sabido. Entendi. Que no início, né, a galera achava que, sei lá, que uma pedra, né, não tem uma pedra aqui, mas imaginar que isso é uma pedra, achava que essa pedra tinha um espírito. Pela busca pelas respostas. Achava que uma árvore tinha um espírito, sim, né, achava que tinha essa coisa a mais, que aí evoluiu para as religiões politeístas, que depois evoluiu para as monoteístas. Então, assim, do ponto de vista científico, a gente sabe que tudo isso é criação cultural da evolução humana.